Natália, eu não consigo gravar. Ah, pronto, já ia solicitar a gravação. Muito bem, obrigada, porque só quem consegue gravar foi quem é o responsável pelo link. Ótimo, começando nossa gravação. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de biologia. Vou começar aqui a projeção dos nossos slides. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem passar a informação para a Natália, que ela repassa a pergunta, ou escreve aí no chat, os meninos que estão de forma remota. E vamos aí em frente em busca do conhecimento. Vamos dando sequência aqui. Pedir licença para desligar a minha câmera, para não ficar travando aqui o vídeo. Então, vamos lá. Já vou começar aqui a fazer a projeção do nosso slide. Eu vou começar com a revisão geral dos pontos que nós já havíamos assistido, né? A gente já tinha tido aula a respeito desses pontos. E o que tiver faltando para concluirmos o capítulo 7, aí é o que eu vou fazer, né, uma melhor explanação, porque seria o conteúdo que vocês não viram ainda. Pronto, ó. Aqui é uma revisão rápida, né, do que nós já vimos. Introdução ao capítulo 6, que é o que vai ser cobrado, né, já para concluirmos essa avaliação aqui do terceiro período. Então, no capítulo 6, vocês viram a unidade 2, né, iniciando o estudo de plantas, e seria para fazer essa diferenciação. Então, qual seria uma diferença básica entre um grupo de vegetais que são briófitas? Deixa eu ir destacando aqui. Espero que vocês em sala estejam vendo e ouvindo bem. Então, aqui, ó, nós temos 4 grupos de plantas, né? 4 grupos de vegetais, na qual temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Sempre iniciando de uma característica, né, de um grupo vegetal mais simples, né, com menos características evolutivas, até o mais completo, que seriam as angiospermas. Então, para as briófitas, nós temos uma principal característica, são seres, né, avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva, né, não tem o xilema nem o floema, são plantinhas de pequeno porte, atingem poucos centímetros. Exemplo, nós temos os musgos, né, os antóceros, as hepáticas. Vocês podem, talvez, em período chuvoso, até visualizem esses tipos de briófitas nos muros de casas, em alguma pedra, né? Elas ficam aí presentes em locais úmidos, em contato com algum substrato. Então, são plantas avasculares. Lembre-se dessa característica para as briófitas. Nas pteridófitas, né, já dando sequência à questão evolutiva, nós vamos ter plantas, a partir de então, com vasos condutores. Então, com vasos condutores de seiva. Então, são plantas que conseguem atingir um maior porte, atingem uma maior altura. Temos plantas pteridófitas com até 5 metros de altura. Mais um exemplo clássico, né, nós temos plantas utilizadas para ornamentação, como a samambaia. É um exemplo de pteridófita. Outra característica, nós já temos aqui raiz, caule e folha. Então, estruturas verdadeiras. Nas briófitas, nós não temos essa estrutura. Nós temos falsas raízes, seriam caloides. Né? Aliás, rizóides, cauloides e filóides. Então, são falsos raízes, caules e folhas. Não seria a mesma estrutura completa que nós encontramos nos outros, né, de maior porte. Eu detalho já melhor nos outros slides. Lembrando que é uma revisão do primeiro tópico que nós estudamos, para vocês refrescarem a memória, já que essa semana será a avaliação do capítulo 6 e do capítulo 7. E nós temos as gimnospermas. Nas gimnospermas, aí nós já temos o surgimento da semente. Então, a partir da gimnosperma é que nós temos árvores de realmente grande porte, né? E aqui já tem o surgimento da semente, só que ainda não tem o fruto. Então, essas imagens são realmente bem sugestivas para vocês irem lembrando das características. As matas de araucárias aqui é um grande exemplo de gimnosperma. Já as angiospermas, o grupo mais evoluído, ele apresenta toda uma estrutura completa. Né, desde possuir vasos condutores, raiz, caule e folha, além de possuir semente, também vai ter o fruto e a flor, né, com órgãos produtivos masculinos e femininos.
Então, nós temos as angiospermas, que é o grupo mais completo. Vou passar aqui de forma rápida, por isso que eu não vou dar um slide de cada um. Esse material vocês já têm todo disponível no Google Sala de Aula, só reforçando para vocês estudarem depois em casa. Então, aqui, ó, características das briófitas. A gente tem, ó. Vou colocar o laser, que acho que é melhor de vocês verem aí em sala. Rizóide. Esse rizóide, ele seria uma falsa raiz que vai servir para fixação dele no substrato. Temos o cauloide, que é um falso caule, que mais vai dar suporte, né, e absorção de materiais, substâncias necessárias. E o filóide, que vai permitir a realização da fotossíntese. Para as briófitas, exemplo de briófitas, muso, hepáticas, antóceros, plantinhas pequenas mesmo, ó. Um exemplo aqui de como vocês podem encontrar elas no habitat. Que é de forma rápida, porque já tínhamos visto esse tópico. Que as briófitas, aliás, as pteridófitas agora. Nas pteridófitas, nós já vamos ter plantas com maior porte físico e uma característica que diferencia as pteridófitas das briófitas é principalmente essa estruturazinha aqui, ó, vasos condutores de seiva. Exemplo de pteridófitas, samambaia, muito utilizada na ornamentação, a avenca, ou samambaiaçu é um exemplo de planta que pode chegar até 5 metros. Por que a pteridófita não tem sementes? Tá certo? Não tem sementes. Teve sementes, não tenham dúvidas, é gimnosperma. Aqui é a característica principal das gimnospermas, a presença da semente. Presença da semente, e nesse momento aqui, a partir das gimnospermas, elas já deixam de necessitar da água para o seu desenvolvimento reprodutivo. Então, eles não precisariam mais da água necessária para o processo de reprodução. Aqui pode ser feito através do vento, animais que ingerem essa semente, dispersam em diferentes locais, e no caso das angiospermas também. Mas questão de reprodução de briófita e pteridófita ainda precisa de água. É necessário um ambiente aquático para que ela consiga fazer esse processo de diplobionte, um processo sexual e um processo assexual. Mas a partir das gimnospermas não precisa mais da água para a reprodução. É uma outra característica. Então, ela conseguiu bem, né, dominar esses ambientes terrestres e colonizar diferentes locais. Exemplos aqui também de gimnospermas, ó. Muito utilizado na ornamentação. As sequoias, esse saguzinho de jardim, ó. Mesmo ele tendo esse tamanho, que você pode até pensar que é uma pteridófita, mas se for observar a estrutura a fundo, já vai ter presença de semente. Então, teve semente, não tenham dúvida, é gimnosperma. E já ó, o processo aqui, ó, de reprodução deles, ó, da gimnosperma. Ele já tem realmente um órgão reprodutor que nós podemos identificar como estróbilo feminino. Deixa eu destacar com o meu laser. Nós temos aqui, ó, o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Com o auxílio do vento, eles conseguem fazer com que esse pólen, aqui a partir da gimnosperma, nós já temos presença do grão de pólen, então esse grão de pólen, ele consegue ser dispersado através do vento, transmitido aqui, ó. Quem libera o grão de pólen é o estróbilo masculino. Então, ele lança esse grão de pólen e consegue chegar até o estróbilo feminino e fazer a fecundação, com o auxílio do vento. E, posteriormente, formação da semente, que consegue ser levada pelos animais, né, ou cair em alguma superfície, consegue se desenvolver tranquilamente. Então, nós temos esse saco embrionário feminino e o grão de pólen presente no sistema estróbilo masculino. Então, é justamente mesmo. Essa ilustraçãozinha aqui é o grãozinho de pólen que já começa a ser lançado. É uma característica presente em gimnospermas, que nós não tínhamos nos outros grupos. Se vocês quiserem que eu repita de forma mais devagar, dá um toque aí e me avisem, porque eu estou levando já em consideração que vocês já sabem disso daqui. Eu já rebati várias vezes, já tivemos... Isso, repito sim. Vou repetir do início. Nós temos 4 grupos vegetais aqui. Nós temos as briófitas,
Lembrem, quais são os 4 grupos? Parte sempre do mais simples. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. São os 4 grupos vegetais. Sendo que as briófitas é o grupo vegetal mais simples, é o mais ancestral, deu origem a partir das algas. Então, ele é pequenininho, quando está em desenvolvimento, ele chega a poucos centímetros e não apresenta vaso condutor de seiva. Então, são avasculares. Então, se ele é o mais simples, lembre-se, quase não tem estruturinha nele. É o mais simples que você imaginar. Então, pensou em plantinha pequena, que não tem vaso condutor de seiva, não tenha dúvida. Briófita. Já a partir da pteridófita, nós vamos ter vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. Né? O xilema vai transportar, nós estudamos na última aula isso. Né? O xilema é a seiva bruta, o floema já é a seiva elaborada. Eu reviso já esse ponto. E na pteridófita, nós já vamos ter a presença de raiz, caule e folha. Uma característica em comum entre as duas, o processo de reprodução. Tanto a briófita como a pteridófita precisam de água, tem que estar em locais úmidos para que aconteça essa reprodução. Eu vou mostrar aqui, ó, como seria esse processo de reprodução. Ó, eles apresentam 2 tipos. A gente diz que é haplodiplobionte, porque eles têm um processo que é haploide, né? Tem essa meiose presente, é na fase sexuada, e tem o diploide, que seria na fase assexuada. Então, ele se reproduz através de esporos. Tá a plantazinha formada, quando chega nessa partezinha aqui superior, quando ele já está realmente, a gente diz o vegetal já está maduro, então essa parte de cima tem o esporo, que é liberado pelo esporófilo. Então, ele cai no solo. Ele cai no solo, mas para ele chegar até o gameta masculino, tem que ter a presença de água. É como se ele fosse realmente nadando. Então, precisa de água. O processo de reprodução de briófita é muito similar com o de pteridófita. Precisa de água. Já a partir das gimnospermas, nós já vamos ter presença de grão de pólen. Então, pensou em gimnosperma, pensou em angiosperma, planta grande, de grande porte. Essas que fazem sombra mesmo. Então, não tem fruto, só tem semente. Gimnosperma. É uma planta com fruto. Tem até, às vezes, no seu quintal de casa, uma laranjeira, uma manga. Então, isso é angiosperma. Plantas que têm fruto. Vamos ver uma característica. Revisando. As angiospermas já vão ter presença de semente e conseguiram colonizar muito bem o ambiente terrestre, porque elas começaram a ser independentes de água para a sua reprodução. Por que isso? Porque ela já começa a ter grãos de pólen. Os outros eram só esporos. Tinha que cair no local úmido e ser levado pela água. Já aqui não, aqui já tem o grão de pólen, é mais independente. Está lá em cima uma planta de grande porte, veio o vento, conseguiu levar esse grão de pólen, que foi liberado pelo estróbilo masculino, até chegar aqui, ó. Até chegar a esse estróbilo feminino. Pronto, entrou em contato com isso aqui, ocorreu a fecundação. Depois de acontecer a fecundação, aí sim, né, ele cai, já fecundado, né, cai em determinada área, no solo e tudo mais, e ele vai começar o seu processo. Aqui já tem a presença de semente, viu? Sementezinha caiu, aí sim, ela começa a se desenvolver um novo vegetal. Ou ela foi levada por algum animal para outros locais. Então, aqui na gimnosperma, já temos presença de semente. Olha o exemplozinho aqui do nosso estróbilo masculino, né, lançando, liberando esses grãos de pólen, que vai de encontro, né, ao estróbilo feminino, que é chamado de saco embrionário. Olha aqui o exemplo. Então, ele já entra em contato, o estróbilo masculino liberou aqui o seu grão de pólen, entrou em contato com o cone feminino, né, com o estróbilo feminino, teve a produção da semente, e quando essa semente cai, né, no solo, ela começa o seu processo de germinação. Já aqui, ó,
Nas angiospermas, nós já vamos ter flor e fruto. Então, aqui a gente já vai ter também um polinizador para conseguir transferir esses grãos de pólen, né, do local, de uma florzinha masculina para uma flor feminina. Pode ser que nós temos plantas hermafroditas, que tem a flor masculina e flor feminina no mesmo vegetal, ou ela pode ser apenas planta feminina, só tem flor feminina, e outra apenas flor masculina, mas de qualquer forma necessita de um animal polinizador para fazer essa troca de pólen entre a flor. E posteriormente vai dar origem ao fruto. Então, aqui já tem um atrativo muito maior, tem pétalas coloridas, vai ter algum nectário para atrair. Tem que ter atração, porque senão o animal não chega até ela. Né? E é necessário para fazer esse processo de polinização. Então, na angiosperma, nós já vamos ter uma divisão aqui de dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Eu vou destacar esse ponto de monocotiledônea e dicotiledônea em um outro slide com mais detalhe para vocês. Que é só falando o detalhezinho das flores, que eu não vou detalhar muito isso não, senão vai misturar muito a cabecinha de vocês. Isso aqui eu já tinha dado em aula, né? As partes que compõem a estrutura da flor, cada uma tem um nomezinho característico. Temos as sépalas, que estão abaixo daquelas pétalas coloridas, temos as pétalas, temos o sistema masculino, que é androceu, o feminino, que é gineceu, mas isso aqui vai confundir vocês. Vocês podem dar uma olhada para revisar isso aqui depois no slide com mais calma. Senão eu não consigo dar muita sequência. Pronto, aqui a gente tem o tubo polínico, né, no sistema reprodutivo, que é justamente essa presença do grão de pólen que vai fazer essa troca, né? O grão de pólen, que é o masculino, entra de contato com o ovário feminino. Aí tem o processo, né, até a formação do fruto propriamente dito. Ó, isso aqui logo a gente viu logo no início, esse slide que eu estou mostrando para vocês, logo no início. Agora eu vou mostrar para vocês um slide que a gente estava dando sequência. Isso aqui foi da nossa última aula. Isso aqui, ó. Morfologia, né, histologia e morfologia das angiospermas. O que a gente viu anteriormente era no capítulo 6. O que eu estou falando agora é no capítulo 7. Também já tivemos aula sobre isso, estou apenas revisando, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Então, aqui a gente já começa a estudar os tecidos que vão formar essa planta. Já vimos quais são os 4 grupos de plantas, agora vamos ver os tecidos, destacando como as angiospermas, né, é o grupo de planta mais completo, então nós vamos estudar a histologia e morfologia das angiospermas. Então, de forma geral, nós temos 2 tipos de tecidos vegetais. Nós temos os tecidos meristemáticos e os tecidos permanentes. Sendo que os tecidos meristemáticos, vocês imaginem que é o cordão umbilical do menino, porque é a partir dele que se originam todas as outras células. Então, os tecidos meristemáticos, eles são formados por células indiferenciadas. Não tenham dúvida disso. Células indiferenciadas ou a mesma coisa de dizer que são células embrionárias. Então, a partir desses tecidos meristemáticos, né, nós temos o surgimento dos tecidos permanentes. Então, os tecidos permanentes, eles já vão ter o quê? Ó? Funções e células especializadas. Então, cada um já tem sua função específica no vegetal. Então, são os tecidos permanentes que foram originados a partir dos tecidos meristemáticos. Eu vou detalhar melhor aqui na frente. A gente tem aqui, ó, os tecidos meristemáticos. Eles vão ser encontrados em todo o corpo do vegetal. Nós temos o meristema primário e o meristema secundário. Então, o meristema primário está presente, por exemplo, aqui, ó. Essa parte basal da raiz, a gente chama na parte apical, que é na coifa da raiz, dá profundidade ao vegetal, estabilidade a ele. E a partir daí ele consegue se desenvolver. E também está presente aqui, ó, os meristemas secundários aqui, ó, nessa parte lateral, que é quando o vegetal cresce em espessura. Então, tanto em comprimento como em espessura.
Então, são nas gemas laterais que também estão presentes os meristemas. Então, ele está presente em todo o corpo do vegetal. Quando ele está ficando mais adulto, ele vai ganhando funções específicas, cada uma dessas células, e passa a ser chamado de tecido permanente, com funções específicas. Então, células meristemáticas, tecidos meristemáticos, vão estar presentes, né, desde a raiz do caule até chegar nessas gemas laterais. Permitem crescimento desse vegetal. E vão originar o que eu falei, os tecidos permanentes. A gente vai falar sobre eles. Originar os tecidos permanentes. Não vou passar cada slide, não, porque esse aqui é revisão. Então não dá tempo para a gente concluir o outro ponto. Mas também está disponível já no Google Sala de Aula esse slide para vocês. E quando for estudar, que tiver dúvida, pode me mandar mensagem, não tem problema algum. Então, aqui, ó, falamos dos tecidos meristemáticos, beleza, a gente já sabe que ele é formado por células indiferenciadas, tipo as células embrionárias, vão dar origem aos tecidos permanentes. Agora, a gente já fala dos tecidos permanentes, propriamente dito, porque ele é permanente e ele já vai começar a ter uma função. Como exemplo aqui, função de revestimento. Quem vai ter função de revestimento aqui? Células da epiderme. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, mais superficial da folha. Aqui é um exemplo dessa epiderme da folha. Mas também essa estrutura de epiderme, que é o que está dando essa proteção, a gente vai encontrar na raiz, no caule, folha e fruto, né, em todo o órgão também desse sistema vegetal. Como exemplo, a gente tem aqui epiderme da folha, que se encontra-se na parte superior. Então, tecidos permanentes do tipo revestimento, temos como a epiderme. Agora, os vasos condutores aqui, ó, que a gente falou deles, falando que a briófita não tem, é justamente isso. Os vasos condutores de seiva, onde nós temos o xilema e o floema. Essa é a parte básica mesmo desse estudo. O xilema vai transportar a seiva bruta. Então, é basicamente o que ele está conseguindo retirar do solo, que é água e sais minerais. E leva até o topo do vegetal. Chegou lá em cima, aí já entra em contato, quem vai agir já é o floema. Né? O vaso condutor do tipo floema, que já é responsável por realização de fotossíntese, e ele consegue converter essas substâncias e já levar o material processado, realmente a seiva elaborada, que aí já é material orgânico. São os açúcares, os carboidratos, a própria fotossíntese que a planta realizou, e ele volta. Ele traz o que ele conseguiu, né, a informação que ele vem trazendo de seiva elaborada, traz até o caule e dispersa para a raiz. Mas ele faz não só um processo de subida, como o xilema. Ele tem esse processo que ele desce e ele volta. Mas lembre-se da informação-chave. Xilema, seiva bruta. Floema, seiva elaborada. Exemplo de vasos condutores. Nós temos tecidos de sustentação, é quem está dando suporte ao vegetal. Temos o tecido que dá suporte ao vegetal quando ele ainda é pequenininho. O vegetal está com poucos centímetros mesmo, não tem nem poucos centímetros de crescimento. Quem está presente ali é o colênquima, porque o colênquima, ele é aquele galho flexível, você consegue, ele é o mais maleávelzinho. Então, o colênquima vai estar presente e também vai estar dando sustentação ali para ele. No interior desse tecido mais jovem, que é constituído por células vivas, porque ainda está em desenvolvimento, ele vai ser rico de celulose. Já quando a planta está grande, realmente uma árvore maior, que já tem aquele tecido mais duro, você consegue identificar uma casca resistente, não quebra com tanta facilidade, aquela estruturazinha ali é formada de esclerênquima, que é formada aqui, ó, rico em células mortas. O que é que tem no interior desse esclerênquima? Já é lignina. Então, a lignina é responsável por dar realmente essa resistência à célula que já é adulta, a planta adulta, né? Aos locais mais velhos daquela planta. Então, tecido de sustentação, colênquima e esclerênquima. E temos o de preenchimento. Já estou concluindo essa etapa. O de preenchimento, ele vai estar realmente ajudando e preenchendo os espaços ali do vegetal. Temos o palissádio
e o lacunoso. Palissático e lacunoso, ele é o parênquima clorofiliano. Então, ele está ligado à parte da folha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Pronto, aqui, ó. Nessa imagem que eu tinha trazido antes, é que eu não falei já para vocês não misturarem. Aqui a gente tem ó, o parênquima lacunoso, tá vendo? Ó? Aqui na folha. E temos o parênquima palissático. A diferença mesmo é o formatozinho entre eles, né? Um tá na região mais superior, como se fosse um palitinho mesmo, e outro tem uma lacuna, tem um espaço em seu interior, por isso chama lacunoso. Então, são tipos de parênquima de preenchimento. Cadê? Estou concluindo aqui. Pronto. E nós temos os parênquimas de reserva. Então, os parênquimas de reserva, essa imagem é mais didática. Temos os parênquimas de reserva que vão acumular amido, tipo a batata. Então, esse parênquima é do tipo amilífero. Temos os parênquimas que vão armazenar água, aquelas plantas que são resistentes à seca, né? Então, o parênquima ali é o aquífero, ele consegue armazenar água no seu interior do vegetal. Então, parênquima de revestimento aqui, de preenchimento, na verdade, vai ser do tipo aquífero. Os cactos é um exemplo. E aquelas plantas que ficam na parte né, mais sobrenadante mesmo da água, vocês encontram, é o parênquima do tipo aerífero, elas estão ali cheias de água. Então, são exemplos de parênquima de preenchimento. Isso aqui é um resumo geral de toda a parte histológica. Eu tenho 15 minutos para falar o resto. Pronto, revisão geral dos tópicos que a gente tinha visto antes. Eu entendo, é muita informação, estou trazendo muita coisa para vocês. Mas aqui, a título de revisão, tem a aula gravada de cada um desses pontos aqui. Aqui a gente já começa a ver características e órgãos, na verdade, de forma separada. Então, a gente já tinha visto raiz e caule. Ficou faltando eu falar para vocês folha e fruto. A gente vai conseguir falar isso hoje. Então, aqui, a raiz, ela tem a sua principal função, né? Vai ser dar suporte mesmo, né? E captar essa parte subterrânea aqui, ó. Ela está realmente na parte subterrânea. E não tem clorofila. Né? Não tem essa pigmentação verde responsável pela fotossíntese na raiz. Então, aqui a gente tem ó, características da raiz. A coifa aqui rica em células meristemáticas, lembra? Responsável pelo crescimento do vegetal. E nós temos nessa coifa, ela é rica aqui, ó, que eu já tinha falado, ó, a zona meristemática. Porque é lá que está acontecendo o processo de mitose, de multiplicação celular, para que aquele vegetal ele cresça. Uma parte intermediária entre a coifa e essa parte onde tem os pelos, né? Deixa eu colocar meu laser. Essa parte aqui, ó, entre a coifa e essa zona lisa, a gente tem um pedacinho que chama de alongamento. O vegetal daí está crescendo. Depois dele, tem uma partezinha já com pelos, que é a zona pilífera, pelos absorventes, né? Estão absorvendo nutrientes do solo, está levando com auxílio do xilema. E temos as raízes secundárias. Quando o vegetal está crescendo, ele não pode ficar só para cima, né? No seu interior, se você um dia tiver plantado uma plantinha naquele solo, quer tirar e replantar em outro lugar, você já vai ver que ele tem umas extremidades laterais ali. Então, são as raízes laterais ou raízes secundárias para dar estabilidade ao vegetal, para que ele não caia, né? Der um vento forte, ele caia logo. Então, está dando essa sustentação. Aqui tem o tópico falando de cada uma, né? Das funções dessas zonas aí, presente no caule. E o que eu ia falar para vocês com relação às plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas, que logo no início tinha, mas eu disse que ia detalhar depois. Pois bem, a gente tem, estou falando rápido porque isso aqui vocês já tinham visto, eu estou partindo da premissa com que vocês já têm conhecimento sobre, porque a gente já viu sobre isso, né? Essa aula a gente já teve, eu estou falando rápido, porque é só título de revisão, né? Para vocês fixarem a informação. Então, nós temos raiz do tipo normal e raiz do tipo adventícia. É a mesma coisa da gente dizer que eu tenho raiz do tipo monocotiledônia ou dicotiledônia. Esse D é de dicotiledônia, esse Mzinho é de monocotiledônia, que a gente explica melhor. Deixa eu explicar aqui.
Estou adiantando. Ó, raízes do tipo monocotiledônea é quando ele tem apenas um cotilédone. Mono já quer dizer um. É um cotilédone. Exemplo clássico de monocotiledônea é o milho. Você não consegue separar uma bandinha do milho, não. Se você parta, quebre ele mesmo. Aí já danificou, foi a semente. Aqui dentro dele vai ter o rico endosperma que vai auxiliar no desenvolvimento aí da planta. Então, monocotiledônea só vai ter um cotilédone. Se você plantar, você vai ver que ele começa a ter só uma folhinha nessa parte basal e ela vai estar junta, né, ao peciolozinho, tá pregado mesmo nele. Se você plantar, pega uma semente de milho, coloca num copinho transparente com um pouquinho de algodão e vai regando, você começa a ver esse desenvolvimento. E questão da dicotiledônia é 2 cotilédones. A bandinha de feijão é um clássico exemplo disso. Quando começa o seu desenvolvimento, você vai ver que a gente tem um exemplo. Ó, o monocotiledônio aqui, ó. O cotiledônio dele, ele tá agarrado. Ele continua sob o solo. Já na dicotiledônia, não. A gente tem os 2 cotilédones que ele cresce, mas é claro que depois ele fica tipo atrofiado. Depois esse cotilédone atrofia. E segue apenas o desenvolvimento das folhas. Mas o cotilédone mesmo, ele não fica aqui, rente ao solo, como o da monocotiledônia. Ele tem um certo crescimento acima do solo. Então, 2 bandinhas, né, de cotiledônia. E também vai ter diferença com relação à quantidade de pétalas dessa flor. Tem outras diferencinhas, sim. Eu coloquei. Deixa eu ver. Ah, não foi nisso. É no outro slide que tem. Só para vocês verem aqui, ó. Esse slide aqui, ó. A gente tem uma tabela que diz realmente a diferença por completo, desde a semente, folha, caule, raiz e flor, de uma monocotiledônia e uma dicotiledônia. Temos diferenças não apenas na semente, como foi o que eu citei para vocês, do milho e do feijão. Temos com relação às outras estruturas também. Mas basta lembrar, monocotiledônia, um cotilédone, dicotiledônia são 2. Características-chave, vão pegando informações-chave para vocês lembrarem das coisas. Pronto. Aqui a gente, né, tem os tipos de raiz, né, axial, fasciculada, tuberosa, né. Essa parte axial e fasciculada é característica da raiz de monocotiledônia de cotiledônia. Por exemplo, aqui, ó, monocotiledônia é uma raiz do tipo fasciculada. Pega o milho, a raizinha dela é tipo um tufinho. Pega uma cana de açúcar, é tipo um tufo. Então é monocotiledônia. Você não consegue diferenciar isso aqui não, ó. Uma raiz principal não. Uma raiz pivotante principal. Não consegue. Em monocotiledônia não. Isso é característica de raiz de dicotiledônia, que é chamada de axial ou normal. Então são exemplos também com relação à raiz, que é o que eu tenho falado. Tem vários tipos de formas de você diferenciar. Pronto, aqui maravilha, já estou encerrando esse momento, vamos para o próximo. Que está sendo um passeio, um passeio pelas características dos vegetais aqui. Caule, a gente já falou sobre caule, né? Então, nós temos o... Deixa eu olhar se isso aqui não está... Está passando sozinho, não. Pronto, aqui, ó, no caule, nós vamos ter estruturas de acordo com cada característica. Tudo que eu falar aqui, eu estou falando de tecido permanente. O tecido permanente tem característica e função específica para o vegetal. Então, essa parte da casca que você retira, muitas vezes, do vegetal, é uma partezinha ali morta. Ele está servindo apenas de proteção mesmo para o tronco. E ele vai ser formado pelo suber, né, felema. A parte mais interna é o floema, vaso condutor de seiva elaborada. Né? Ele está em todo o vegetal ali. A parte entre o floema e entre o xilema é o câmbio. O câmbio é responsável por quando a planta está crescendo, ele vai dar origem ao floema e ao xilema. E a parte mais interna é responsável por esse transporte de seiva bruta, que é o xilema. Se você pegar e fizer um cinturão mesmo, aquele corte ao redor da planta, com pouco tempo ela seca e morre. Muita gente, o pessoal às vezes faz isso quando quer destruir o vegetal.
principalmente para fazer alguma queimada, a árvore é de grande porte, então faz um cinturão. Pelo amor de Deus, minha gente, muito cuidado para não estar degradando aí o meio ambiente. Mas para isso, você está rompendo isso aqui, ó, o transporte de seiva elaborada. Tem vegetal que aguente, não. Ele realmente não consegue mais sobreviver. Então, é o cinturão formado que vai aos poucos matar o vegetal por inibir essa condução de seiva elaborada, que o floema está na parte mais externa, o xilema está na parte mais interna. Então, são aí os diferentes tipos de caule, né, que nós temos. Temos os caules aéreos, os subterrâneos e os aquáticos. Nos caules aéreos, temos vários nominhos, dependendo da estrutura que se forma. Do tipo ereto, que a gente tem o tronco, são árvores de grande porte, como os gimnospermas, né? Temos aquelas plantinhas menores, tipo as flores mesmo, né? As herbáceas, que elas adquirem poucos. Nós temos, pode adquirir até alguns metros mesmo, mas são poucos, né? Temos o arbusto, o subarbusto. Mas é haste, é porque ela é fininha mesmo, não fica aquela coisa tão endurecida, não forma madeira. Temos o estipe, o clássico exemplo aqui é o coqueiro, a palmeira, porque ela tem um caule reto e em cima é que forma esse tufozinho, ó. Esse é do tipo estipe. Temos o como clássico aqui é a cana-de-açúcar, o bambu, né? Aqui é exemplos deles, ó, as imagens apenas para vocês verem. Tronco, estipe, o haste, florzinha, como nós temos o bambu, a cana-de-açúcar, e esse risófilo são plantas, as raízes mesmo dos manguezais, né? Que elas ficam submersas por muito tempo, aí elas têm uma estruturazinha toda diferente, então tem esse nome de risófilo. Aí temos os trepadores, né? Que vão realmente se envolvendo em algum galho ou em algum suporte para ir crescendo, vão utilizando das gavinhas para estar se agarrando e conseguir o seu crescimento. Aí temos os rastejantes. Dependendo do tipo do rastejante, ele recebe o nome de sarmento ou de estolão. Sarmento é a abóbora. É quando você tem um ponto fixo de raiz e o resto, ele apenas está se ramificando. Já o estolão, não. O exemplo do pé de morango, ele tem tufinhos, que depois que ele se ramifica, ele cria outro tufinho, que seria a sua raiz. Muda com relação a isso. Aí temos os subterrâneos, que é rizoma, tubérculo, né? Eu vou adiantar aqui rapidinho, para a gente concluir. Pronto, isso aqui maravilha. Nós falamos sobre a estrutura da folha. É bem curtinho esses slides aqui. A estrutura da folha, aqui vocês veem de forma bem básica. A estrutura básica, viu? Vocês veem. Principal função da folha, fotossíntese e trocas gasosas. Pronto. Informação-chave. E a parte da folha tem características. Nós temos a folha propriamente dita. Essa estruturazinha que quer formar folha, que é o que a gente chama, é o limbo. O pecíolo aquele cabinho responsável por aderir a folha ao caule. Às vezes tem a presença de estípulas, que são essas coisinhas aqui paralelas, essas hastezinhas paralelas que vão dar proteção. Né? Essas projeções aqui, na parte basal. E algumas têm a bainha, que é uma outra estrutura que está ligada ao caule. Então, ela pode ser de forma simples, a folha, quando é um único limbo. Ela não se divide. Por exemplo, o mamão é um exemplo, a mangueira. Aqui, folíolos é quando você tem um único galhinho partindo várias, como se fosse, aqui é uma folha só, com vários ganchinhos aqui. Esses ganchinhos a gente chama de folíolos, é folhas compostas. Não sei se você já viu no pezinho da garoba, ele é desse jeito. Falta um minuto aqui no meu relógio para a gente concluir nossa aula de hoje. Pronto, eu vou deixar esse slide disponível para vocês. O que a gente não viu de forma detalhada, é claro que eu também não vou cobrar de forma detalhada em uma prova, né? Mas a informação fica passada. Esse slide vai ficar disponível para vocês do Google Sala de Aula. Já que a gente tem especialização da raiz, né, do caule, a gente tem da folha. Algumas folhas são adaptadas para formar espinho e evitar perda de água. Tem as gavinhas que vão estar ajudando as trepadeiras, vão estar se agarrando aí no substrato. As brácteas são folhas adaptadas, que não são flores, são folhas adaptadas, né?
E os frutos, nós temos as partes do fruto, né? Que ele pode ser ó, epicarpo, assim, duas estruturas básicas formam o fruto. É o pericarpo e a semente. O pericarpo, ele tem três coisas que definem ele. Nós temos a parte mais externa, falou de externa é a casca, epicarpo. Nós temos a polpinha na parte de dentro, que é a parte suculenta, mesocarpo. E nós temos a parte mais pertinho da semente, que é chamada de endorcarpo. E a semente propriamente dita, que é nela que vai ter o embrião. Né? Aí nós temos os diferentes tipos de frutos. E eu acredito que eu já estou encerrando minha aula, que já está na minha hora. 9h45, certinho aqui. Pronto, turma. Slide disponível no Google Sala de Aula para vocês terem essas informações extras. Vocês podem dar uma olhadinha com calma para fixar melhor. Vou parar aqui de transmitir, viu? Nossa aula já está encerrando. Hoje dá para outra turma. Pronto, turma. Foi rápido. Os nossos 45 minutos passaram voando. Não dá tempo de conversar muito, porque já encerrou aqui o nosso tempo, né? Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Não sei como ficou a visualização para vocês em sala, se deu certo ver alguma coisa direitinho. Mas qualquer dúvida, estou à disposição, podem mandar mensagem. E o slide está disponível no Google Sala de Aula para vocês. Acho que a gravação também, depois a escola disponibiliza. A Natália vai terminar a gravação ou segue ou eu só saio daqui? Como é que a gente procede? Pronto, eu vi gente que falou aqui que estava com dúvida, mas qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem depois, eu vou solucionando, dá uma lida no capítulo do livro, dá uma olhada nos slides, são muitos nomes, mas aos pouquinhos vocês vão tentando entender cada função. Saindo aqui, ó, se cuidem, fiquem com Deus, abraço. Jaqueline. Ah, tá escutando nós não, sei lá.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Respondam aí no chat se vocês estão me ouvindo.
Pronto, pessoal, ó, agora vai dar certo. O pessoal que tá em casa tá me ouvindo, acho que agora vai dar certo, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá errado? Respondam aí no chat, por favor. Então, vamos lá, gente. Ó, a arte colonial brasileira foram as expressões artísticas que aconteceram durante o período da colonização, né? Então, nós estudamos um pouquinho sobre a questão das influências africanas, das influências europeias, das influências espanholas, francesas, lá no começo das aulas, a gente viu, e aqui não vai ter tudo que a gente viu, aqui tem mais um. E esse material aqui já vai servir para vocês ficarem para estudar, para fazer a avaliação também. Eu condensei assim, as principais informações aqui, para não ficar tanta coisa espalhada e vocês realmente não saberem como vão estudar. Então, eu vou estudar por aqui, tá certo? Vamos lá. Enquanto o Renascimento estava em alta na Europa, com a arte voltada para os ideais clássicos, lembra que a gente falou no começo das aulas, que os artistas clássicos eram aqueles que faziam suas obras de arte, suas esculturas, voltadas para a questão do belo, voltadas para o que era lindo, para o que eles consideravam, né? E daí veio a Semana de Arte Moderna de 2015, rompeu com aquilo ali, e o que era, de repente, uma pintura lá de um homem perfeito, uma escultura de um homem perfeito, virou simplesmente um rabisco, um pingo de pinta no canto, e uma forma diferente, e rompendo com o que era clássico. Mas, até então, na colonização brasileira, continuou também com essa perspectiva de fazer pinturas, esculturas, da arquitetura das igrejas ser clássico. Porque o que está acontecendo aí não, na Europa. Né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, que eles começaram a colonizar realmente e transformar as pessoas em cidadãos e tentar criar uma sociedade, eles também procuraram trazer essas influências clássicas para aqui, o Brasil, né? Aí vem. O Brasil estava sendo colonizado pelos portugueses e, nesse contexto chamado de período colonial, o foco artístico era bem diferente. Na história da arte, esse período, que se estende aproximadamente do ano 1500 a 1802, ficou conhecido como arte colonial brasileira. Então, durante esse período aí, ó, 1500 a 1802, foi chamado esse período de arte colonial brasileira, porque depois de 1822 já veio outros movimentos, que é o que a gente vai ver após a prova, que é o quê? Modernismo, tá? Pode passar. Olha só, a arte colonial brasileira se expressou especialmente pela escultura, desenho, pintura e arquitetura. Porque eram as formas mais clássicas, né? Tinha outras expressões artísticas? Tinham, mas aí era o mais simples para quem sabe fazer, né? Para mim não é simples, não. Mas era o que era mais comumente colocado em prática pelos artistas, que era a pintura, a arquitetura, a escultura e o desenho. Sobretudo na construção e ornamentação de igrejas, conventos e mosteiros, por meio de desenhos e pinturas desse período, aí você vai conhecer os opiniões dos países que estavam sendo transformados. Mas o Brasil não tinha nada, só tinha isso. Aí vieram os portugueses, começaram a fazer as construções, né? Começaram a fazer as casas, começaram a fazer o comércio, e toda a arquitetura desses locais tinha um toquezinho do clássico. Imagina, um país que era totalmente virgem, digamos assim, né? Só tinha a natureza, rios, estavam começando a se modificar, estavam começando a transformar essas paisagens. Tanto é que até hoje, né, na Bahia, no Rio de Janeiro, quem vai fazer turismo em Minas Gerais, conhece muito dessa arquitetura clássica que foi feita nessa época da colonização, pelas estruturas, pelos prédios que tem muita curiosidade. Alguém aqui já foi visitar alguns locais? Bahia, Minas. Quem sabe não vai, porque se for, tem uma fotinha,
Bota nas redes sociais e já comenta. Tá? Então, até hoje, tanto que tem essa herança dessa arte colonial, foi? Tem muitas igrejas no Rio de Janeiro, na Bahia, e foi os principais pontos onde a realeza estava, né? São Paulo tem. Tem até uma igreja, que eu não sei se é em São Paulo, que é conhecida uma colina, que era a igreja assim, que era dos escravos. Não sei se vocês já ouviram falar. Aí ela fez, porque os senhores não queriam que os escravos se misturassem na igreja que eles frequentavam. Aí eles fizeram uma igreja assim, bem na colina, bem bonita, toda cheia de detalhes. Eu vou precisar depois para vocês, eu mando uma foto para vocês. Que era só dos escravos, aí é muito bonita. Por meio de desenhos e pinturas desse período, é possível conhecer o cotidiano do país que estava sendo transformado. A Igreja Católica, que foi uma grande financiadora na Europa, também investiu no Brasil, trazendo para cá os jesuítas responsáveis pela construção de grandiosas igrejas repletas de ouro e esculturas de santos católicos. A gente viu, né, em história, principalmente a gente estudou, que a colonização dos portugueses foi também a imposição da religião católica. Então, trouxeram vários estados jesuítas e as principais construções, além das casas, dos prédios, dos teatros, dos comércios, eram as igrejas que a gente estava falando. E todas elas, eu acho que eu coloquei alguma foto mais para baixo. Todas elas eram ricas em detalhes, até ouro tinha. É só o finalzinho lá. As igrejas repletas de ouro. Não, pode baixar, não. De ouro e esculturas de santos católicos. Né? Então, até então, quando surgiu essa era moderna, muitas igrejas foram roubadas. Né? As peças de ouro e os ladrões, será que é que e lá pegava o ouro. Então, são todas as igrejas que tem hoje em dia que ainda tem um resquíciozinho de ouro. É pouco mais tempo, tá? Pode passar. Pode. Na arquitetura, é possível destacar as primeiras construções logo após a chegada dos portugueses no Brasil. Eram casas bastante simples, aqui, ó, casas bastante simples, feitas de madeira ou taipa e cobertas por palha. Com o passar do tempo, começam a aparecer as capelas que compõem o centro das pequenas vilas formadas pelos portugueses. O início da arquitetura religiosa no Brasil se desenvolveu de forma sóbria e seguiu o estilo modernista caracterizado pelas fachadas geométricas, janelas simples e com decoração quase inexistente. É um exemplo que até hoje tem, né, desses capitais que eu citei, de Salvador, de Minas Gerais. São Paulo, eu acho que tem pouca arquitetura dessa época, é mais emprego mesmo, porque já foi muito modificado. Em São Paulo hoje tem mais prédio. Da série mesmo, né? Muito. Eu acho que tem muito mais prédios e só alguns poucos foram turmados. Mas tem a Biblioteca Nacional, para que é pouco. Tem os museus, que até hoje guardam essa arquitetura ali desse tempo. Se eu pudesse, né? E discussão para não lugar crescer, mas é muito longe, é muito caro, não dá, né? Mas é bonito. Quem puder, quem tiver a oportunidade de fazer um passeio por muitos locais desse aí, faz, porque é muito rico, é muito bonito conhecer a nossa história. Porque conhecendo o local desse filme, a gente está conhecendo a nossa história, de como foi que foi formada a nossa civilização, a nossa sociedade, os nossos dons, os nossos trejeitos. Até então, era tudo cópia da Europa. Até então, aqui. Com o passar do tempo, foi que essa miscigenação toda que a gente tem no Brasil hoje foi habitando até como a gente está hoje. Pelos estilos musicais que vocês apresentaram. Quantos estilos musicais tem no Brasil? Muitos. Quantos estilos de arquitetura, de pintura, são muito variados hoje em dia, mas nessa época aqui, da época colonial, eles queriam trazer tudo da Europa, porque a Europa era o epicentro, né? Era o modelo do século XVIII e XIX. Então, eles queriam trazer o Brasil sem também, por mais que não desse, como eu estou dizendo, olha como é contraditório. Um país cheio de natureza, de rio, de animais, subindo e descendo, aí de repente, cara, criaram todo
ornado, todo cheio de coisa, uma igreja cheia de ouro, não é contrastante, né, com o cenário. Isso sem contar que eles não levavam em consideração o clima também, por exemplo, né? Até nas vestimentas, as mulheres davam sempre quantas saias, os vestidos cheios de coisa, tudo isso aí é tudo caminhando modelos clássicos europeus. Tudo. Pode passar, Natália. A escultura agora. A escultura desse período também está intimamente ligada à arte religiosa e serviu para facilitar o doutrinamento católico, além da decoração de igrejas. Toda a escultura dessa época aqui, a maioria era voltada para temas religiosos, para fazer santos, né? Tudo voltado para temas religiosos, porque eles queriam catequizar as pessoas que agora faziam parte da sociedade brasileira, os índios, os negros, queriam catequizar todos. Então, toda a arte, né? Não toda, tinha suas exceções, mas a maioria era voltada para a religiosidade. Como é que tem um santo, esse aqui, se eu não me engano, é um dos apóstolos que tem uma igreja da Minas. É um Buda, né? Olha, ele sabe. Você é um dos apóstolos que você já viu, que em Minas Gerais tem uma igreja que tem uns 12 apóstolos feitos desse aqui, ó. Aí tem lá. Inclusive, estava até deteriorando, eles estavam restaurando o dia desse, porque eles querem preservar essa cultura. Mas vai ser muito Paulo, um pouquinho. O quê? Paulo. A próxima do Paulo. Sim. Pode falar. Aí vem, na escultura se evidencia especialmente a dramaticidade e a teatralidade das expressões, o movimento e as interações. Então, veja, por essa imagem aí, que a maioria das esculturas dessa época representava um certo movimento. Porque as esculturas de hoje em dia, por exemplo, elas são estáticas. Você vê a roupa como se tivesse um vento passando, né? A expressão do rosto, assim, provocando uma emoção na pessoa, porque, como falei, ó, teatralidade. Eles queriam fazer essas esculturas religiosas para passar uma emoção para aquela pessoa e aquela pessoa se catequizar através dessa emoção, sabe? Tanto nas esculturas quanto nas igrejas, que tinha aqueles, como é que chama? Afrescos. Afrescos são aqueles desenhos que tem lá em cima do pé. Não sei se você já viu alguma vez. Que tem anjos, né? Tem umas nuvens. Eles já fazem tudo assim. Aí eles já faziam tudo isso aí com a intenção de catequizar as pessoas. Porque só em você entrar no ambiente dessa forma, você já ficava. É diferente você entrar num ambiente que só tem parede branca, primeiro. E você entrar num lugar que tinha todo assim, uma história que provoca emoção, aí já fazia tudo nesse sentido, para chamar a atenção das pessoas. A pessoa não precisa na cadeira. Tem como se fosse uma cadeira mesmo. Diga esse negócio para não chamar a atenção. Eu tive cadeira. Aí vamos lá, ó. Aleijadinho. Você já ouviu falar de Aleijadinho, né? Foi um dos principais representantes desse contexto aqui da arte colonial. Foi ele quem fez essas esculturas lá em cima dos apóstolos que tem aí em Minas Gerais. Ele fez. Ele virou também, ele virou também. Ele é pintor também? Ele é o quê? Pintor também? Não, ele é escritor. Esse é o Aleijadinho? Sim, ele tem esse nome porque ele pegou uma doença, aí ficou com os membros meio fortes. Por isso que é o Aleijadinho. Não tem um nome desse. O nome bem. Bom, Aleijadinho e mestre Ataíde, vamos lá já. Na região de Minas Gerais, são os nomes que mais se destacam nesse cenário. A escultura do período colonial se sobressai pelo estilo próprio, que eliminou qualquer proximidade com a escultura barroca europeia. Então, assim, eles começaram a tentar imitar o europeu, só que eles criaram o próprio jeito deles de fazer a escultura e se diferenciou. Ele ficou
um estilo próprio, né, principalmente ali dos instrutores de Minas Gerais, que na época, né, foi chamada de instrutora lavoura, certo? Aí vem, as obras eram feitas em pedra-sabão e madeira e eram pintadas com cores fortes e complementos dourados, além de serem ornamentadas com coroa de ouro e prata, olhos de vidro, dentes de marfim, vestimentas precisas e cabelos reais. Muito interessante, então eles usavam materiais para deixar as esculturas bem interessantes que realmente chamassem a atenção. Fazer uns dentes de marfim. Marfim é uma pedra bem branquinha, você não pensa. Um estátua com um dente bem branquinho, cabelo real e outros artifícios que ele usava, esses jogos de movimento e tudo. Eu tenho muita curiosidade em ensinar um lugar disso. Um dia, quando eu puder, eu vejo. Faz bem. Aí vem. A pintura também é de cunho religioso. Como eu estou dizendo, todas as manifestações artísticas dessa época da colonização eram voltadas para catequizar as pessoas, para unificar a religião. Suas principais características cromáticas eram o vermelho, o azul, o dourado e o branco, e eram realizadas geralmente com tinta óleo ou tempera sobre madeira ou tela. Não me pergunte o que é tempera, porque isso é da linguagem dos artistas. Né? Aí vem. A perspectiva também era bastante usada na pintura dos retratos gregos. Muita tristeza, ou se também chamasse, se for triste, é triste. Se for alegre, era bem alegre também, que chamasse a atenção das expressões para as pessoas olharem e já ter impacto, entender e seguir a religião, né? Era isso que eles pensavam. Aí, ó, eu trouxe para vocês duas telas. Pode só um pouquinho mais, não? Isso. Ó. Ao vivo, né? Estamos sentados à mesa, Os escravos, comendo bem. Né? É escravo, né? Sim, eles são os escravos. A senhora está alimentando o menino, mas na verdade não é nem porque ela é boa ainda, não é porque vocês vão ver que está escrito aí, é mais divertimento, um bichinho. Como ela está na casa? Ali é o trabalhador. Aí, novamente, ó. Aí é amador, né? Ensinando aí a filha, né? Alguma coisa, de costura, ó. Né? Ei, Jaqueline, por que esse negro? Porque eles retratavam a realidade, né? E no caso, a gente está mostrando que os negros eram tratados com inferioridade. Mas como se os pais deles eram escravos, então por que eles precisavam do pai? Tipo assim, os pais deles não estavam trabalhando como escravos. E para que eles não, os filhos ficavam lá? Não, justamente, eles já iam sendo treinados também para fazer igual os pais. Era como se fosse um estágio, né? Infelizmente. Aí baixa aí, Natália, ó. Nessas duas aquarelas, né, as duas pinturas de Bebê, que é um pintor francês, francês, procura destacar as diferenças entre brancos e negros. Na primeira, a escrava à esquerda, a dona, a senhora, já o escravo à direita cruza os braços e é seguido por mais outros na soleira da porta. Ela, sabe, lá em cima.
está sozinho. Ali, tem dois ali do lado, cada andando e os outros. O ambiente é tenso. O Senhor não olha para ninguém. Enquanto sua esposa se diverte dando de comer, é o menino dele que mais parece um bichinho de estimação. Ambas as crianças estão no chão. Aliás, como sempre aparece na idade do filho francês, aí dentro da segunda gravura, nela, a mãe ensina a filha a arte de ler e escrever, enquanto os escravos, exceto aquele que traz a bandeira, permanecem na altura do chão. Então, sempre eles estão colocados nas gravuras como eles eram tratados. Eles nunca podiam estar eretos na altura do Senhor, sempre eles tinham que estar abaixados, sentados ao chão. Eles sempre eram tratados com inferioridade. E a pintura do bebê está mostrando a forma na qual eles eram tratados, né? Aí vem aqui, ó. A descoberta e exploração do ouro e das pedras preciosas lá em Minas Gerais trouxeram consequências para a colônia brasileira. A principal delas foi o deslocamento da capital de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, mais próximo das terras mineiras, motivada pela facilidade que a nova localização traria para o controle dessa atividade econômica tão vital para a metrópole. Outro fator importante foi a transformação da colônia em vice-reinado. Então, quando descobriram aí em Minas Gerais do ouro, todo mundo já não foi não, Minas Gerais. Foi descoberto lá a questão do ouro, então a pouco foi para onde? Para Minas Gerais. Então, por isso que lá, hoje, é que tem essas igrejas, esses monumentos todos, porque quando a pouco foi para lá, os artistas também foram para lá, para Minas Gerais, e deixaram lá a sua herança, essa que tinha para outra, as igrejas, tudo. Tudo que tem lá foi durante essa época aí, quando eles saíram do Rio de Janeiro e foram para Minas Gerais atrás de ouro, né? A maioria das igrejas do Minas Gerais tinha ouro. Que roubaram. No final do século XVIII, Luís de Vasconcelos era o vice-rei em exercício na capital da colônia. O administrador considerava que uma de suas atribuições era de trazer ao local um aspecto mais condizente com o novo estatuto da cidade. Entre suas ações, podemos enumerar a construção de um chafariz para abastecer navios com água potável e de um passeio público. Passeio público como se fosse uma praça. Imagina lá nas colônias, né? Só tinha as casas, as construções, as igrejas, não tinha lugar para as pessoas se encontrarem, né? Então, as praças eram os passeios públicos, né? Um local que tinha árvores, construção direito, só para as pessoas andarem, né? Aí vem. A beira-mar não só para a promoção de caminhadas, mas também como um modo de instruir a população acerca das empresas locais. Em matéria de urbanismo, encomendou vários estados em bronze ao escultor e Toreuta Valentim da Fonseca Silva, mais tarde conhecido como mestre Valentim. Essas práticas de feição iluminista objetivam transformar o local em um capital tal como era particular. Então, eles estavam tentando transformar todos os espaços onde eles iam um pouco parecido com a Europa. Porque eles não queriam ter saído de Portugal, da França, da Itália, onde já tinha toda uma estrutura formada, e ficar no Brasil, onde só tinha índio, onde só tinha mato. Então, entenda que essa transformação toda do arte colonial era por conta desse motivo, que eles queriam viver mais ou menos como eles viviam nos grandes centros. Tudo isso, eles estavam transformando tanto. E as principais transformações foram voltadas às questões religiosas, culturas, pinturas, arquitetura das igrejas, tudo era tema religioso. E outro que surgia, mas o principal era isso. Pode descer mais um pouquinho. Descer vai subir. Essas ações eram um esforço para adequar a cidade, é o que eu estou falando agora, adequar a cidade aos ideais iluministas em voga a partir dos meados do século XVIII. Entretanto, não tocavam na estrutura política e social da colônia, aos quais impediam o progresso político e social do local, no que tange a autonomia da colônia em relação à metrópole. Então, eles tentavam avançar em tudo,
na arte, mas na política não. Eles ficavam sempre segurando a colônia para defendendo os ocupados, né? Aí vem, ao final do século XVIII e início do século XIX, o Rio de Janeiro assistiu ao surgimento de uma reunião de artistas, os quais relatavam diferentes assuntos da lei de tema religioso. Olha aí, já estava querendo sair só do tema religioso. Tais como retratos das personalidades, eventos do cotidiano e vistas de paisagens da cidade. Entre eles encontravam João Francisco Musa, José Leão de Carvalho, Frei Ricardo de Pilar, Manuel Quim de Oliveira, Leão de Joaquim, Raimundo da Costa Silva e Frei Ricardo de Pilar. O grupo foi mais tarde denominado como Escola Fluminense de Pintura. Então, aí já estavam começando, né, os artistas a sair do quadradinho de só fazer coisas na temática religiosa e voltar. Tem que mostrar a natureza, fazer retratos, porque antigamente todas as pessoas que viviam na cor tinham aquele retrato seu, assim, né? Sabe? Todo povo assim, todo mundo queria ter, porque era uma tradição dele, então começaram a sair um pouco do sistema religioso. Um fato marcante na história da arte do Brasil foi a chegada da família real portuguesa, em 1808, com boa parte da corte lusitana, como consequência da fuga de Napoleão Bonaparte. Essa vinda motivou inúmeras transformações na feição da cidade do Rio de Janeiro, que de repente se deparou com um acréscimo de cerca de 15 mil habitantes, e a mudança de estatuto de colônia para o Reino Unido. Olha só, quando a família real portuguesa chegou no Brasil, fugindo lá da guerra com a França, aí foi que veio mais desenvolvimentos, porque agora era a própria família real que estava aqui e não queria ficar isolada da cultura que estava acontecendo lá na Europa. Por esse tempo que veio muitas universidades, que trouxeram muitos artistas franceses para cá, eles trouxeram quanto eles puderam para acelerar mais ainda esse processo, né, da criação da nova sociedade. Tá? Aí, em termos práticos, essa transformação trouxe uma série de iniciativas e ações civilizatórias para a modernização, a adequação da cidade ao pensamento iluminista. Um desses atos foi um convite feito a um grupo de artistas franceses para vir ao país para inaugurar uma academia de artes. E o Liceu de Artes é um colégio, tá? O Liceu de Artes é um colégio de artes. Os artistas franceses inseriram com vigor a estética neoclássica na arte brasileira. Aí tem aí, ó, nessa foto, pode baixar, deixa eu ver o que é bem lá. Isso. Tem aí uma galeria que fica no centro do Rio de Janeiro. Essa galeria fica no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. E foi feito nessa época aí, que a família real veio para o Brasil e que eles queriam. E um índio, e um negro. A gente não sabia nem qual era a nossa própria cultura ainda. Eles queriam, porque queriam, trazer coisa importada da Europa para cá, né? Aí, como eu já falei para vocês, no começo foi assim, mas não teve como segurar, não teve como fazer isso aí até hoje. Então, cada pessoa. Eu vou só aí está mostrando algumas características de como o neomarxismo aconteceu na Europa e que foi trazido para cá para o Brasil. Deixa eu ver só o quadrilátero, Natália, que eu não sei características. Pronto, o que está acontecendo lá? Padrões da arte greco-romana era que fosse utilizado.
hedonismo, ou seja, fugir daquele negócio do romantismo, de temas da natureza, de temas humanos. Eles queriam coisas mais provocantes, que mostrassem mais, denunciassem a sociedade, como é que eu posso dizer? As piores defeitos, porque tem temas que mostram isso aí. Tipo, você vê naquela tela o desenho que representa uma mazela social. Então, eles estavam voltados mais para isso, fugindo mais do que era só paisagem do meio ambiente, só paisagem que representa o amor, que mostraram mais o que estava acontecendo na sociedade, sabe? Devendo ocupar da produção artística. Então, é muito mais presente do que mesmo a escultura, que está acontecendo nesse período na Europa. Equilíbrio da pintura e da escultura. Mais ou menos. Mas o que saía mesmo era desenho. Pintura e escultura era menos. Tá? Harmonia, que é uma perfeição. Ele está fazendo as coisas bem harmoniosas entre si. Simetria e funcionalidade da arquitetura, tudo milimetricamente dividido para que toda a arquitetura saia perfeita, linda. Acabamento bem escrito nas representações. A gente está bem feliz, eles pegavam, lixavam bem as pinturas, pintavam, caprichavam mesmo, porque eles tinham que sair perfeito. Pode chegar. Vamos terminar de lá. Representação dos aspectos sacros dos objetos representados. Fazer bem os objetos como se fossem reais, sabe? Fazer bem como se fossem parecidos realmente. Qualidade homogênea, a gente já viu isso aí, de jogos de luz e sombra, para de repente mostrar mais a face de alguém, uma pintura, e outra parte da pintura ser mais escura, essas coisas assim. Hierarquia dos temas com a representação de temas históricos, dos outros de gêneros valorizados. Então, eles mostraram muito também a representação de momentos históricos nas suas temas. Alguma coisa que aconteceu lá na França, que virou história, explicável. Qualquer coisa que fazia parte do momento histórico, eles também faziam isso. Representação de padrões morais elevados. A gente tentava representar padrões morais, né? Que nem se eles tinham. Tipo, da ética, de você ser bom, de você ser generoso, de você ter as coisas positivas. Eles tentavam representar os padrões que as pessoas deviam seguir, mas a gente sabe que a sociedade da França era muito pouco. Metade da produção. Aí vai chegar. Aí no Brasil, isso ali podia acontecer na Europa. Mas como foi que eles trouxeram o neoclassicismo para o Brasil? Vou ver aqui embaixo. No Brasil, o estilo foi trazido em 1816 por iniciativa do Conde de Barca e Dom João VI. Então, eles tentaram trazer o neoclassicismo do Brasil através do Conde de Barca e do próprio Dom João VI. Então, o objetivo era fundar no país uma academia de belas artes, uma escola de arte de ofício. O certo é que a instituição ampliou o repertório temático das artes plásticas e conferiu valorização à produção artística, pois incluiu gradualmente disciplinas relacionadas à matemática, anatomia e história. A sistematização do ensino era realizada a partir da introdução e não se baseava no pirocínio, como nós não tínhamos ensino colonial. É fazendo assim. Nessa época, em 1816, que a família real aqui, eles abriram a academia das escolas de artes e, aos pouquinhos, além das disciplinas que eles aprenderam para pintar, para fazer pintura, foram introduzindo outras disciplinas como matemática, anatomia e história. É por isso que eu já falei aqui, que nesse tempo surgiu as grandes escolas, as grandes universidades que a gente tem hoje, porque eles queriam não só trazer a religião do povo que morava aqui. Tchau.